Tá. Muito bem. Pessoal, a gente está chegando já na metade pro final aí da nossa disciplina, tá? A nossa ideia, então, é que a gente tenha a aula de hoje, dia 24. A gente vai falar um pouco sobre a identidade da marca. Na semana que vem, dia 1º, vai ser uma data que a gente não vai ter atividades, vocês vão ficar focados aí na questão do Brand Me, na criação do projeto, da disciplina, na criação da marca de vocês. E aí no dia 8 a gente tem mais uma aula sobre branding. Lembrando que no dia 8 vocês vão me entregar também a memória da disciplina, tá? Aí talvez vocês tenham uma dúvida, Ciro, mas aí o conteúdo ali do dia 8 entra na memória? O conteúdo do dia 8 não vai precisar entrar na memória, tá? Então, o conteúdo da memória vai até a aula de hoje. Se vocês quiserem começar a fazer já a partir de amanhã, vocês podem fazer. Aí vocês vão criar essa memória, vocês vão me enviar ela por... ali pelo próprio Classroom, eu vou criar uma atividade para vocês inserirem ali o arquivo e me passarem. No dia 15 de outubro, vai ficar a situação da entrega do projeto, do Brand Me, e a prova da disciplina. Lembrando que assim, gente, tipo, as avaliações são normais, né? Eu vou dar uma nota de 1 a 10, e se porventura a memória e o trabalho atingir uma média inferior a que a gente precisa, né? Inferior a 7, o aluno vai ter que fazer a prova de exame. Então, não é porque, eu entreguei os 2 trabalhos que está tudo certo. Eu vou avaliar os 2 trabalhos, tá? Vou ler a memória, eu vou observar com muita atenção a questão da criação da marca de vocês. E a partir disso eu vou considerar ali uma nota, e essa aí é a nota que vai compor a média para vocês avançarem ali para aprovação ou o exame da disciplina. Aí o exame, esse sim é uma prova, né? Esse não tem jeito, esse é uma prova que a gente vai fazer. Provavelmente vai ser uma espécie de um formulário e tal, que eu vou construir, vocês vão preencher, vão responder essa prova aí online, e depois eu vou dar a nota e identificar a aprovação ou não. Certo, gente? Pessoal, semana passada, tá, eu tentei entrar no site do NPI com vocês e não deu certo. Eu vou entrar de novo aqui, tá, para mostrar para vocês como é que a gente faz para identificar. Vamos ver se vai funcionar hoje. Como é que a gente faz para identificar se uma marca, ela já tem registro ou não, tá? Então, o INPI aqui é o Instituto Nacional de Patentes Industrial, ou Propriedade Industrial, ou Intelectual, Propriedade Intelectual, acho que é isso. É um instituto governamental, propriedade industrial, e as marcas são propriedades, tá? Então, as empresas, elas criam e elas podem registrar, ter o domínio sobre ela. Então, é importante que quando a gente está criando uma marca, se o cliente ele deseja a exclusividade, não ter problema com o NPI, que a gente verifique aqui se a marca ela tem algum tipo de nome já registrado. Então, aqui em marcas, a gente acessa marcas, aí tem uma busca aqui, ó. Aí vai dar essa mensagem, de que não é segura a navegação. Talvez apareça, tá? Talvez seja por causa do Chrome, isso aqui, eu não tenho certeza. Mas, para mim, sempre aparece, eu vou aqui em avançado, e aí vou para o grupo aqui, igual, não seguro. Aí ele vai entrar nessa tela aqui, né? Coisas do governo, né, gente? Usabilidade zero. É que tem, ó, para realizar uma pesquisa anonimamente, aperte apenas o botão continuar. Esse aqui, ó, o botão continuar. E aí ele vai entrar nessa tela aqui. E aí essa tela tu pode pesquisar algumas coisas. A gente está interessado em pesquisar a marca. E aí ele vai ir para essa tela aqui. E aí aqui, gente, a gente pode pesquisar, tá? Como é que funciona a pesquisa? A gente coloca aqui, por exemplo, marca,
Tem uma aba marca e aqui a gente busca. Me deem um nome aleatório aí de qualquer marca, gente. A primeira que vocês olhem para a rua tem um negócio qualquer aí, me diga o nome da marca que aparece aí. Não, Nike a gente sabe que tem registro, né? Uma coisa mais local. Escola Ciranda Cirandinha. Tem uma Ciranda, escola infantil. Ciranda Cirandinha é ótimo, tá? Cachorrão do Beto, também gostei. Vou tentar os dois, Cachorrão do Beto. Cachorrão do Beto. Pesquisar. Ó, Cachorrão do Beto não tem registro, então a gente pode vir a criar, a gente pode criar essa marca, a gente pode, quando aparece assim, resultado não encontrado, né, significa que não tem nenhum tipo de registro dessa marca no INPI. Vamos, qual que era o outro ali que tu falou? Acho que foi o, quem é que falou aqui? Foi o Gabriel, Fui acho. eu. Fala aí. Escola Ciranda Cirandinha. Eu vou colocar Ciranda Cirandinha, sem escola, tá? Ciranda é com C, né? Óbvio. Acho que sim. Ó, Ciranda Cirandinha tem um monte de coisa. Vocês estão vendo? Tem um monte de nomes aqui registrados com Ciranda Cirandinha. O que é esse X, tá? O X é que a marca ela foi extinta, então assim, quando a gente registra, ela tem um tempo que ela fica disponível, que ela fica assim, que o dono da marca é proprietário dela. Depois daquele tempo, o INPI ele pede para o cara, olha, você quer renovar, não quer? Provavelmente deve ter taxa, né? Como tudo do governo tem que pagar. E aí, se você não atualiza, você perde, e aí ela é extinta. Percebam aqui, ó, que a Ciranda Cirandinha era uma marca da Globo, da TV Globo, que foi extinta e agora virou uma marca da Globo também, ó. É alguma coisa da Globo, provavelmente algum programa, sei lá. Se a gente entrar aqui no número do processo, a gente pode descobrir o que é. Ó. Ciranda, cirandinha, superfícies ou fundos cobertos com elementos figurativos repetitivos. Ah, não, esse aqui é o nome do. Aqui tá o desenho do logotipo. Ó. O que é isso, gente? Serviço de diversão e entretenimento da Globo. Basicamente alguma coisa da Globo, gente. Tipo, deve ser um programa, alguma coisa antiga, de repente que tinha esse nome. Se alguém puder, faça uma busca aí, escreva Globo Ciranda Cirandinha, vê se não vai aparecer uma novela ou um programa de criança, tipo, sei lá, um sítio do Pica-Pau Amarelo da vida. Mas é isso. Então, aqui dentro a gente consegue identificar. Deixa eu pegar um caso aqui, ó. Deixa eu pensar. Sei lá. Aí, ó, 1978. E a Globo tem esse registro ainda no nome dela. A Globo deve ter vários registros, né, gente? Cada novela tem um nome. Cada programa de TV tem um nome, tem uma marca. Todas elas são registradas, porque imagina se a Globo não registra. Daqui a pouco alguém está usando aquele nome e que a Globo está utilizando na TV. E isso pode ser uma merda toda. Deixa eu pegar outra coisa aqui, sei lá. Eu posso. Aqui é o número do processo. Marca. Esses dias eu estava precisando criar um nome para uma empresa e um dos nomes era esse aqui, ó, Gepard. Que eu tinha proposto que o cliente tinha gostado. Olha só, aqui eu tenho dois registros, tá vendo? Tem esse Gepard aqui e tem esse outro Gepard aqui. Então tem duas empresas que têm o nome registrado. Mas como que isso é possível? E tem mais um aqui em espera, ó, que está em processo aí de registro. Como que isso é possível, tá? Porque tudo tem a ver com essa classe que está aqui do lado.
que é a categoria em que ela está registrada. Tem alguns registros que são permitidos quando as categorias elas são diferentes. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, é um cara que registrou que é isso aqui, ó, sabonetes e artigos de perfumaria, tá vendo? É uma marca que é de, sei lá, perfumaria, sabonete, óleos, cosméticos, esse tipo de coisa. Aí já a outra, que aparece ali, ó, que é essa de baixo, ó, já é outro logotipo, outra proposta, e aqui, ó, boné, chapéu, pala, viseira. Isso aqui, então, são coisas completamente distintas. E não é uma marca de alto renome, né? As marcas de alto renome, tipo, isso, exatamente, Barba. As especificações, elas já estão prontas no site. Quando, no processo do registro, a gente recebe, assim, imagine um caderno, um livro, que tem milhares de códigos com tipos. E aí é naqueles tipos que a gente tem que selecionar qual é o registro. Existem algumas marcas que têm o registro que a gente chama de uma marca de alto renome, tipo Nike. Nike, ela é uma marca tão conceituada, tão reconhecida, que o processo de registro dela é diferente, ela passa a ter uma proteção em todos os segmentos. Não importa que a pessoa queira tentar registrar, sei lá, Nike para vender cachorro-quente, a pessoa não vai conseguir, porque é um processo de registro diferente, é um outro custo, inclusive, para a Nike manter o registro dela no Brasil, enfim. Vocês entenderam, gente? Então, tipo, quando vocês precisarem trabalhar com criação de nomes, é importante perguntar para o cliente se tem a necessidade desse nome ser exclusivo, né? Se ele pretende registrar. E aí, se houver essa expectativa, é importante que vocês, antes de apresentarem as opções de nomes para eles, verifiquem se não existe um cadastro, né, uma propriedade já industrial desse nome aqui no INPI. Tranquilo, gente? Entenderam como é que funciona o negócio? Mas aí vocês me perguntam, tá, Ciro, mas e como é que eu faço para fazer o processo de registro, tá? Isso eu nunca fiz, gente. Eu sempre contrato um advogado para fazer. Aí depois que se define o nome, que a gente sabe que ele está disponível e tal, a gente contrata um advogado e aí esse cara, ele tem o caminho das pedras para fazer esse processo. É burocracia, sabe? E tem empresas que são especializadas nisso, tá? A mais famosa é a Marpa, aqui no Rio Grande do Sul. Ó, sem Semepa, é uma outra empresa que faz isso. É empresa de advogado, gente, né? Ó, consolidesuamarca.com.br, Zenit Registro de Marca. Isso tudo são empresas que se responsabilizam por fazer registro não só de marca, mas de propriedade intelectual, de tecnologia, de qualquer coisa que seja relevante assim para a gente proteger na empresa. O processo é o mesmo. Certo, gente? Vocês têm alguma pergunta sobre isso ainda? Coloquei aqui também a questão do registro BR, tá? Que é a mesma coisa, quando a gente tem que registrar o domínio, por exemplo, de um site, a gente coloca aqui no registro BR, que é o lugar onde a gente compra aquele, sei lá, cachorrãodozé.com.br, né? Registro.br, só isso que é o link, e a gente pode testar aqui, ó. Vamos supor que a gente fosse comprar aquele Gepard que eu coloquei ali há pouco, ó. Será que está disponível? Ó, Gepard não está disponível. Não está disponível o .com.br, mas a gente tem algumas opções aqui, ó. AGR, app, art, blog, dev. Tem gente que, tipo, vamos comprar esse outro aqui, ó.
né? Vamos supor que é uma empresa de turismo. Se for uma empresa de turismo, de repente é interessante, esse aqui é o tour. Tem que avaliar. É só vir aqui em registrar, aí é um formulário, você coloca o CNPJ, CPF, você coloca todas as especificações ali para o site, para a gente criar o domínio. As especificações já são prontas no site. Ah, eu já li. Beleza, gente? Vocês querem me perguntar alguma coisa sobre isso? Fala aí, aproveita que eu sei que isso é um assunto bem... gera bastante dúvida. Avançando um pouquinho aqui, pessoal, é muito comum, assim, que quando a gente vai criar um nome, uma das opções que pinta, que surge, assim, como alternativa, é a questão do uso de nomes de famílias, tá? Ou de siglas, né? Então, pega lá a primeira letra, a primeira sílaba dos donos da empresa, e aí aquela sílaba vira o nome da empresa. Talvez vocês conheçam alguma empresa assim que tem o sobrenome da pessoa, ou tem o primeiro nome da pessoa, ou é uma sigla. Qual é a opinião de vocês sobre isso, gente? Vocês acham que é uma boa alternativa? Não é uma boa alternativa? O que vocês pensam sobre essa solução para nomes? É bom, é ruim usar o nome de família, o nome da pessoa? Eu acho que, tipo, em cidade pequena é de boas. Até porque, tipo, todo mundo se conhece. Só que, tipo, o ruim é que repete bastante. Tipo, Zanella tem em qualquer lugar. E tem de Não tudo, sei. né? É. Então, Eu acho que, tipo, dependendo do nome de família, talvez até em alguns pontos pode representar confiança, sabe? Temos, tipo, aqui uhum, no Rio Grande do Sul tem exemplo da Graziotin, sabe? Que é uma empresa familiar, é um sobrenome de família, uhum, e é uma marca confiada por alguma parcela da população, sabe? Mas eu particularmente não gosto, mas é é. opinião minha, né? Meu gosto. Sim, mas assim, aí tem uma questão de gosto, como vocês estão comentando, tá? Mas tem uma questão aqui de técnica, tá? Que é importante que vocês tenham essa visão técnica. A Kiara que trouxe Renner, tá? Renner é outro exemplo. Tem muitas no Rio Grande do Sul, gente, ó. Zafari, Gerdau, Renner, Graziotin, tudo é nome de família. Deixa eu pensar. Zanella tem de tudo, né, Bárbara? Tem Zanella, tem distribuidora, deve ter mercado, deve ter de tudo. Então, tem tudo, tem de tudo e tem em todo lugar. Então, assim, tecnicamente, gente, é importante que vocês percebam algumas coisas, tá? Bom, quando a gente escolhe um nome de uma marca a partir de uma família, tá? Todeskine também é um caso, tá? Tem uma questão de pronúncia, que a gente tem que ficar bem ligado, tá? Porque às vezes é um sobrenome que não tem uma pronúncia fácil, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter, mas assim, vamos partir do princípio que, ok, é um nome que é fácil de falar e tal, tranquilo. Primeiro ponto, tá? É importante que o cliente entenda que quando a gente usa um nome de família, aquele nome, ele pode ele não tem o total domínio sobre aquele nome. Tem muitas pessoas que têm aquele nome, e porventura pode acontecer alguma crise de imagem, tá? Pode acontecer alguma crise de imagem relacionado àquele nome, e aí, gente, a partir disso, pode acabar ferindo de alguma maneira a, pode acabar ferindo de alguma maneira a reputação da marca, tá? Um caso muito emblemático, assim, Dallagnol, tá? Aqui na nossa região. É o nome do advogado, aquele que acabou se envolvendo com alguns processos ali, meio duvidosos e tal, associados àquelas ações da CRT. Tem todo um processo ali que, tipo,
gerou muita repercussão na imprensa, e é um nome que ficou queimado, que ficou assim, de alguma maneira, é um nome que é um sobrenome que ficou, que durante um bom tempo remeteu àquela situação. E tem um monte de negócios, assim como o Zanella, tem um monte de negócios associados a Dallagnol, inclusive o próprio negócio da pessoa que estava sendo ali indiciada, que é um advogado que tem um escritório com o nome dele, né? Quando a gente cria um nome associado a uma família, é importante a gente entender que existe esse risco de que haja algum problema com alguém com aquele sobrenome, e esse problema ele pode respingar na imagem da empresa, inclusive nas vendas daquela empresa. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que cuidar é a questão do registro, né? Zafari, por exemplo, é uma empresa que até hoje sofre com essa situação. Existem dois Zafaris. O Zafari, esse aqui do esquilinho, e o Comercial Zafari, que é uma outra empresa que também é Zafari, que é um outro supermercado que é o do Gauchinho. Vocês estão ligados nessa diferença, gente? Sim. O que aconteceu aqui, tá? O Zafari em si, ele nasceu aqui em Passo Fundo, inclusive, tá? Essa marca Zafari. E é da família, a empresa original é essa do Gauchinho. Por algum motivo, que eu não sei exatamente porquê, eles acabaram se dividindo os negócios. E uma parte da família foi para a região de Porto Alegre e a outra ficou aqui na nossa região. E lá em Porto Alegre, a família que ficou lá, ela conseguiu organizar um modelo de negócio, tinha muito mais mercado também, tinham mais consumidores. Ela organizou um modelo de negócio que acabou crescendo muito mais, que acabou tendo mais desenvolvimento. Hoje o Zafari, que é o Zafari Bourbon, ele é mais famoso, ele tem mais mercado que a Comercial Zafari, que era a empresa original. Mas se a gente for buscar ali no INPI quem é que tem o registro da marca, eu até não sei como é que está isso agora, tá? Mas eu sei que tinha uma briga judicial grande sobre quem é que era o dono daquela marca, tá? Não sei se resolveu. O McDonald's e o Burger King não foi mais ou menos assim também? Sobre o que, cara? McDonald's e Burger King brigando sobre o que eles estavam... Qual era a briga que eles tinham? Sobre que nome, qual produto? Se eu não me engano, eu acho que eu não sei se eram parentes, se eram amigos. Eles acabaram se dividindo. Aí o outro que foi embora, ele criou o Burger King daí. Algumas histórias assim. Não conheço essa história, cara. Não conheço essa história. Mas uma coisa eu te digo, assim... Verdade, não é McDonald's, é Puma e Adidas. Obrigado. Ah, não, Puma e Adidas tudo bem. Mas assim, se separam com nomes diferentes e tal, tranquilo, não tem problema, né? Agora, aqui no caso do Zafari, que eu queria dizer para vocês é o seguinte, tipo, as empresas se separaram, mas as famílias continuaram usando o sobrenome. Tanto o Comercial Zafari, quanto a companhia Zafari. E aí que é o galho, gente, porque são empresas diferentes, que têm donos diferentes, e elas usam o mesmo sobrenome. Tem pessoas que entram, por exemplo, no Zafari do Esquilinho e acham que é o Zafari do Gauchinho, que o Zafari do Gauchinho é uma coisa muito regional. Quando vem alguém de Porto Alegre para cá e entra no nosso Zafari, esse aqui da nossa região, ele até estranha, que parece um pouco diferente daquilo que ele está acostumado. Mas olha só, eu entrei aqui no INPI agora, eu procurei Zafari, percebam que quem tem o registro de Zafari é a companhia Zafari. A gente não tem a Comercial Zafari aqui, ó. Deixa eu ver nas próximas páginas. A companhia Zafari seria o Zafari Bourbon. Mas será que talvez eles não tenham registro do Comercial Zafari?
Mas é que como eu procurei como Zafari, ele deveria mostrar também, porque ele mostra, ele busca pelo... Quer ver? Eu vou colocar comercial Zafari. Inclusive, tipo, é isso que eu queria, uma coisa que eu queria te perguntar. Ó, comercial Zafari, é verdade, ó, comercial Zafari tem um É, registro. Mas provavelmente, gente, isso aqui deve dar uma briga gigante na NPI, sabe? Porque é como se, como tá, peraí, aqui é Zafari com 2 Fs, olha, e o outro não, é isso? Não, é isso, tá certo, é igual. Provavelmente, assim, deve dar uma briga danada, porque eles provavelmente precisam usar comercial Zafari, tipo essas duas palavras. Eles não podem usar só Zafari, como é o outro caso. Que o nome da marca, ó, é comercial Zafari com as duas palavras também. Diferente da outra, que só com Zafari a gente reconhece. Mas o que eu queria dizer para vocês é que isso pode dar um monte de problema, sabe? Dependendo da família, se tu quer um registro, aí uma outra família também quer o registro daquele sobrenome, pode dar uma treta danada, assim. E o empreendedor, ele tem que entender que há pontos positivos, como vocês comentaram, de repente remete a uma família, alguém que gera confiança, é uma família que é uma família tradicional na cidade, legal. Mas também há pontos negativos, tem que cuidar da questão da pronúncia, tem que avaliar se, tipo, tem que assumir o risco de que pode haver alguma crise de imagem naquela família que vai impactar aquele negócio. A gente tem que lidar com esses problemas futuros que podem vir a surgir sobre registro. De repente a gente registra aí uma outra pessoa que quer fazer um negócio, mas o nome também é dele. Gente, muita coisa pode acontecer. A Bárbara aqui, dá para pôr o nome loja ou comercial na frente para registrar no mesmo nome e segmento? Então, é o que me parece que aconteceu aqui no Comercial Zafre, tá, Bárbara? Mas eu já enfrentei problemas em que eu queria registrar uma marca que tinha um pedaço do nome de uma outra empresa e não foi permitido. Então, eu imagino que isso aqui deve ter tido uma briga judicial bem grande para permitir o registro comercial Zafari, sabe? Não é tão simples assim, vou trocar uma letra e vai dar tudo certo. Ou vou colocar uma palavrinha na frente, vai dar tudo certo. Não é tão simples assim. Outras coisas que a gente tem que cuidar, gente, com nomes, tá? Quando a gente cria, por exemplo, médicos é muito isso, né? Clínica Rodrigo de Oliveira, ou até estética, né? Salão de beleza da Rose Schneider. Então, o que acontece quando a gente coloca o nome da pessoa na marca? É possível? Sim. O registro, fácil, difícil ter um outro registro com o mesmo nome, né? Mas a gente enfrenta um problema aqui, que é a necessidade de vincular o prestador de serviço ao nome. Quando a gente, sei lá, tem a clínica do Rodrigo de Oliveira, você vai lá e marca uma consulta. Você quer ser atendido pela clínica, né, pelo Rodrigo. E você chega lá e não é o Rodrigo, é o outro cara que também é da clínica do Rodrigo. Isso gera um descontentamento muito grande, assim. Então, quando a gente cria um negócio com o nome da pessoa, a pessoa eternamente vai estar vinculada à prestação daquele serviço. Isso pode ser um problema. Isso pode ser um problema, sabe? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Se a ideia é o cara trabalhar sozinho, beleza. Mas se a intenção dele é criar uma empresa, tipo, montar uma clínica, ter outros profissionais, salão de beleza acontece muito isso, tá? Tem lá o salão de beleza do João Vasconcelos. Aí o cara é o melhor da cidade. Aí se tu chega lá, tem um monte de cabeleireira trabalhando, e o João não faz praticamente nada lá, ele só dá o último retoque. Ou nem isso. Se a pessoa ela compra esse serviço, ela tipo espera que o dono do estabelecimento atenda ela.
né? Atenda ela. Então, é um problema que a gente tem que gerenciar. Ó, esse negócio aqui, ó, aqui de baixo, ó, Lima e Maluf. Lima e Maluf. Maluf é um nome que remete a também corrupção, alguma coisa meio negativa, assim, né? E para advogado, talvez possa não pegar muito bem. Mas, enfim, não vou entrar muito nesse mérito. Percebam que aqui a gente tem dois nomes. Foi criada uma identidade visual para os caras ali, ó, é o L, o M de Maluf misturado com L de Lima, monta aquele símbolo ali em cima, bonito. Mas, às vezes, os caras, eles brigam. E eles não querem mais a sociedade. E aí se desfaz o negócio. Quando se desfaz o negócio, ninguém fica com o negócio. O Lima não é mais o... Não tipo assim, essa identidade visual, esse nome, ele acaba se perdendo, né? Então, nessa conexão aí de nomes, principalmente quando está explícito assim, não tem como voltar atrás depois de uma dissolução, tem que criar outra marca. Na questão de siglas, existem casos em que a sigla se mantém, né? Porque a sigla não remete diretamente o sobrenome, mas aqui é difícil de dar a volta por cima. Então eu queria comentar essas coisas para vocês, tá? Ó, tipo, a Odebrecht, da Lanhol, tudo isso são marcas que sofreram alguma crise de imagem. Siglas, né? CVC, TAM, RBS TV. Siglas, assim, já é um pouco mais fácil para a gente registrar, porque existem muitas, né, possibilidades e tal. Mas quando a gente escolhe por uma sigla, é legal a gente trabalhar com uma tagline, com um descritivo, né, do negócio, pelo menos no início da empresa. Vocês imaginam, por exemplo, quando foi lançado o CVC, tá? Quando a CVC foi lançada. Se não tivesse viagem ali, turismo, como é que a pessoa ela ia reconhecer que aquilo ali era viagem? Não, o ícone não representa nada. As siglas isoladas não representam nada. Ah, Ciro, mas tem V. Esse V nem é de viagem. Se vocês procurarem o que significa CVC, vocês vão ver que é o nome do dono da empresa, assim. Tipo, Carlos Vicente alguma coisa. Então, percebam que, por exemplo, uma sigla, ela pode ser muito arriscada porque ela não gera identificação no negócio, não gera diferenciação. É um problema, né? É um problema. É o jeito mais fácil de resolver, mas é o jeito mais difícil de comunicar. É isso que eu queria dizer para vocês. Mas ok, o cliente ele quer escolher a sigla. É importante a gente, pelo menos no início da empresa, ter ali uma descrição, né, do negócio ou da sigla. Então, por exemplo, aqui, ó, a AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Beleza, tenho ali uma caracterização, né, do que é aquela sigla. Ou poderia ser simplesmente tipo TAM Viagens, CVC, Agência de Turismo, que pelo menos a gente consegue ensinar para as pessoas essa associação entre a sigla e a unidade de negócio, o mercado em que ela trabalha. Certo, gente? Ó, aqui tem casos, tá? Também de siglas, CIA, NASA, Adidas. Ah, Ciro, mas a Adidas não tem. É que, assim, são empresas que já são consolidadas, né, gente? Eu não tô falando disso, tô falando, tipo, quando a gente cria uma marca nova. Quando vocês criam uma situação diferente, que ninguém conhece, aí, sim, eu acho que é importante vocês pensarem nesse decodificador, que é essa palavrinha que fica embaixo ali, para relacionar o negócio, certo? Muito bem. Gente, sobre nomes de marcas, tá? Eu subi ali no Google Classroom um e-book que fala sobre criação de nomes, tá? Identidade verbal da marca, tá? Um material muito legal. Então, deem uma conferida nesse material aí, que estudem ele, tá? Leiam ele para fazer a memória também, que eu acho que é uma coisa legal para vocês considerarem um material bem ilustrativo, do Guilherme Aquiles, publicitário, redator. Acho que vocês vão curtir.
Pessoal, manifesto da marca, tá? O que é o manifesto da marca? O manifesto da marca, ele é um primeiro texto, tem muito a ver com design verbal, tem muito a ver com linguagem, com redação publicitária. É um texto que a gente cria, que é uma espécie, assim, de síntese da ideia da marca. Depois de todo aquele processo, assim, que a gente pensa na persona, pensa no arquétipo, pensa nos significados que aquela marca tem que ter, a gente define aqueles elementos mais de projeção de imagem da marca. Depois disso, a gente precisa partir para alguns materiais que vão começar a tangibilizar essa marca. Então, do ponto de vista sensível, a gente tem as cores, a tipografia, a gente tem, sei lá, os primeiros estilos, né, de design que a gente vai trazer para essa marca. A gente pode pensar nas fragrâncias dessa marca, no sabor dela. Então, a gente vai começar a trazer a tangibilidade para a ideia, né? E do ponto de vista de texto, a gente tem o que a gente chama de manifesto. O manifesto é uma espécie de uma poesia, é uma espécie de texto que traduz a essência daquela marca. Esclarece a personalidade dela. Ó. É uma declaração pública sobre o propósito, as intenções, motivos, visões de uma marca. Esse é o manifesto da marca, né? E aí, o redator, normalmente, ele cria um texto, gente, tipo um texto bacana, assim, para apresentar esse manifesto, tá? Aqui tem um exemplo, ó. Esse é o manifesto da Reserva. Somos muito inquietos, adoramos ouvir, falar, seguir, curtir e amar tudo junto e no plural. Somos grandes no tamanho e no coração. Preferimos o beijo ao aperto de mão, o sorriso ao blasé. Somos a firmeza na voz e o brilho no olho. Somos simples como a vida e intensos como ela deve ser vivida. Queremos que o mundo saiba que somos tudo aquilo que podemos ser, que fazemos parte de algo maior. Somos nós mesmos, mas nem sempre os mesmos. Somos a marca de quem não fica parado, aquela que faz a diferença e se joga a fundo na vida e nas ideias. Fazemos pensar para fazer o bem, e queremos que essa vontade seja forte e contagiante. Queremos que seja mais um sonho que vamos realizar juntos. Que seja por mim e para você, que seja de respeito, que seja agora, mas que seja para valer, ou que simplesmente seja, mas que seja reserva, sempre. Então, isso aqui, gente, é um texto que foi construído fruto do plano de imagem da marca. Às vezes esse texto nasce depois que a marca existe, mas num contexto legal, assim, de processo de criação, seria legal que ela fosse feita ao mesmo tempo, né, em paralelo. Imagina que legal tu fazer uma apresentação de uma marca para o cliente, e depois que tu tem toda essa discussão sobre a imagem da marca, sobre esses elementos mais de projeto de imagem da marca, você cria um texto como esse de manifesto, que explica a identidade, a personalidade dela, e depois você começa a mostrar o logotipo, os materiais visuais dessa marca, né? Então, o manifesto é isso, gente, né? É isso. Os pés dizem muito de qualquer pessoa, mas são eles que dizem tudo de um brasileiro. São os brasileiros que têm os pés mais famosos do mundo, os mais alegres do mundo, os que mais gingam no mundo. O pé entende o que passa na cabeça do brasileiro. E desde que ele descobriu as Havaianas, descobriu o par perfeito. Mais que parceira, Havaianas é cúmplice de todas as graças, de todo o humor, do jeito do brasileiro. Por isso que o mundo se apaixonou pelas Havaianas, porque ele descobriu que também pode ser assim. Simples, descomplicado e feliz. Havaianas fez o planeta tirar o sapato e entrar nesse mundo de cores e descontração. Quando um pé entra nas Havaianas, está entrando em território brasileiro. Mas como todos são bem-vindos, ela dispensa passaporte, que complicação
não combina com as Havaianas. Aliás, o que combina com as Havaianas? Conforto combina muito bem. Alegria fica uma graça. E liberdade, então, vai perfeitamente bem com as Havaianas. Porque a liberdade, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, madame et monsieur, está representada aqui na forma mais simples e espontânea para os pés de todo mundo. Quem for brasileiro, que as siga. Quem não for, que as calce. Muito bem. Esse aqui, gente, é o manifesto da marca da Havaiana. Então, vocês percebem que, além da poesia do texto, a gente tem a questão da fotografia, né? Está bem presente aqui a personalidade fotográfica da marca. A questão da cor, a gente começa a enxergar aqui a cor da marca. E isso tudo, ele tangibiliza a personalidade dela, que até então a gente estava muito nesse nível de ideias, né? E a gente começa agora a tirar as ideias e tangibilizar as ideias em artefatos, em elementos, sejam eles verbais, visuais, sensíveis, de maneira geral, né? Então, no projeto do Brand Me, eu propus que vocês se experimentassem fazer também uma espécie de um manifesto, um texto simples, gente, tipo 2, 3 parágrafos, algo que sintetize qual é a ideia que vocês têm para a marca que vocês vão criar. Enfim, aqui só tem um trecho do manifesto: os pés mais alegres, o par perfeito do brasileiro, simples, descomplicado e feliz, mundo de cores e descontração, sinônimo de conforto, alegria e liberdade, né? Cor, estilo. Isso aqui deixa bem claro aquela ideia do produto, da marca Made in Brasil, né? A personalidade do brasileiro em formato de sandália. O texto remete muito a isso, né? A brasilidade, o jeito feliz de enxergar o mundo. E é justamente esse propósito e essas características da marca que fazem com que ela seja desejada fora do Brasil, que faz com que ela seja interessante, né, fora do Brasil, como um fator como eu posso explicar, de desejo, né, de um estrangeiro de viver esse mundo, esse estilo, né? É isso que a gente vende para fora do Brasil. Então, o manifesto é um sinal de impacto que apresenta a essência da marca, que apaixona, que gera uma conexão de personalidade com a outra pessoa, né, com o público de interesse dela. Muito bem. Então, assim, percebam, quando a gente começou a conversar, a gente falou sobre marca, eu cheguei na questão dos arquétipos, do posicionamento, o propósito, esse negócio de missão, visão, valores é algo mais administrativo. A gente chegou aqui no nome, no manifesto. E agora eu vou abrir um pouco a visão de vocês sobre essa questão de sinais, os sinais da linguagem da marca, além da própria linguagem visual, tá? Então, assim, quando a gente fala de linguagem, a gente está falando de todos os sinais que são sensíveis, aquilo que as pessoas conseguem receber e interpretar, e que de alguma maneira vão mostrar, vão caracterizar os sentimentos, a personalidade que a gente quer dar para essa marca. E esses sinais sensíveis, eles vão além do visual. A gente está falando aqui do tato, do cheiro, do paladar. Existem outros sinais que a marca pode ter que vão além do visual, né? E é justamente sobre isso que alguns designers, assim, publicitários, falam. Olha só, esse aqui é o Bruce Mal. Se vocês procurarem no Google o trabalho dele, vocês vão ver como é um cara, tipo, bem importante, assim, tem trabalhos muito legais. Comunicadores são criadores de experiências que têm se preocupado excessivamente com a estética dos olhos. O que ele quer dizer com isso? Tipo, hoje quando a gente cria a experiência de marca, a primeira coisa que o cliente ele persegue é o logotipo. Eu preciso de um logo. Mas, na verdade, a marca ela precisa ser muito mais
muito mais ampla do que simplesmente um logotipo. A gente precisa ir além disso, né? E muitas vezes, se isso não é planejado no início da marca, não vai ser depois na mão do empreendedor, com o negócio no ar, que o negócio que essa marca vai ser pensada nesse sentido. Então, que bom seria se a gente conseguisse ir um pouco além da perspectiva de criação de identidade visual para a perspectiva de criação de identidade de marca. Que dentro dessa identidade da marca, a gente tem o braço da linguagem visual dela. Mas a gente também está preocupado com as outras experiências que ela oferece. Né? Com as outras experiências que ela oferece. Então, quais são os sinais de paladar, de olfato, sonoro, tátil, que a gente está considerando para passar o significado que a gente gostaria para essa marca? E que possa ser agregado, atrelado, que entre em sinergia com o visual que vocês normalmente já estão acostumados a fazer. É isso. Então, sinais de olfato, né? Tem produtos que têm características muito específicas, assim, de cheiro, né? Eu acho que um dos mais clássicos que eu poderia trazer aqui é a questão da própria Melissa, né? A Melissa, ela tem uma fragrância. A gente consegue reconhecer a loja da Melissa no shopping sem olhar para ela, né? Sem de olhos vendados. Por quê? Porque ela tem um sinal de marca olfativo. Isso tá presente não só na loja, mas no próprio produto. E é legal vocês entenderem que, assim, existem empresas, gente, que são especializadas na criação dessas fragrâncias, né, desse perfume. E assim como a gente pensa assim, o que a cor representa, né? O vermelho indica não sei o quê. O preto remete a não sei o quê. Quando a gente pensa em fragrâncias, a gente também tem essa mesma perspectiva, né? O que significa uma fragrância mais adocicada, um cheiro mais amadeirado, um cheiro, sei lá, que lembre o torrado, o couro, um cheiro que lembre, sei lá, algo mais mineral, né? Cada fragrância remete a um tipo de significado, assim como uma cor. E aí, quando a gente está pensando na linguagem visual da marca, e a gente diz, não, essa marca aqui, ela precisa ser mais elegante, então, de repente, são tons mais escuros. Mas e se fosse um cheiro? Se fosse uma fragrância? Qual seria a conexão que a gente traria para passar essa ideia de luxo, né? Existem algumas empresas, tá? Aqui eu encontrei uma aleatoriamente na internet, que são especializadas em criar perfumes para marcas, em especial para varejo. Se vocês procurarem essa aí, o Biomist, no Google, vocês vão encontrar uma. Eu gostei desse site aqui, porque ele tenta criar para a gente algumas, como se fossem paletas, assim, de fragrâncias que representam alguns significados, né? Então, tem lá, você pode, eu quero passar uma sensação de elegância, de sofisticação, você vai marcando ali, ó, na lateral, os itens, e aí ele vai mostrando para vocês algumas fragrâncias que remetem àquela sensação. Eu achei bem legal. E com fotos também que remetem àquela sensação. Isso aqui lembra muito, inclusive, os álbuns do Spotify. Vocês estão ligados? Os álbuns do Spotify? Tem lá, sei lá, um álbum de indie rock. E aí, naquele lá, ele é uma pegada mais tranquila, assim, mais serena. Aí tem uma imagem lá que remete a essa personalidade. Aqui eles fizeram alguma coisa parecida. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei cor amarela e sensação alegre. E aí ele trouxe para a gente aqui algumas opções, ó, grape, que é uma fragrância, frutal, fresco, felicidade, infância. Dá para a gente clicar, abrir, e ali tem um pouco mais da descrição daquela fragrância e tal. Então, gente, isso aqui é a marca. Isso aqui também é a identidade da marca, né? A identidade olfativa da marca.
Aqui tem um exemplo, eu abri, ó, esse Chinese Queens, não sei. Saída refrescante com notas de laranja amarga, clementine, damascênia, rosas de maio e maçã verde caramelizada. Enfim, gente, tá aí, tá? Esse é um pouco da descrição. É difícil explicar uma fragrância, né? Lembra um pouco do trabalho do sommelier de vinho, né? Quando ele tá lá tentando identificar alguma coisa que remete àquela fragrância da bebida e tal. Mas é isso, gente. É isso. Aí tem a questão do paladar também, tá? A gente tem algumas personalidades, existe a possibilidade de a gente tentar personalizar o significado através de um produto, do sabor de um produto, né? Alguns produtos têm marca registrada no sabor. Infelizmente, a gente não pôde fazer o teste cego nessa disciplina, que eu sempre faço quando ela é presencial, mas a gente consegue perceber assim que tem algumas marcas que conseguem ser reconhecidas facilmente só pelo sabor. Então, o sabor passa a ser uma marca registrada da marca. Mas mais do que isso, a gente pode pensar em sabor para remeter à personalidade que a gente quer dar para aquela marca, né, no ambiente de loja, por exemplo. Sei lá, eu tenho uma barbearia que tem uma cerveja artesanal lá que remete à personalidade que eu quero passar. Eu tenho um salão de beleza que oferece, sei lá, espumantes para os seus clientes. Eu tenho sei lá, uma nutricionista que tem algum tipo de produto que ela oferece para as pessoas, que é saudável e que as pessoas, tipo, consomem ali enquanto elas estão esperando a profissional no atendimento. Esse tipo de produtinho, ele também, de alguma maneira, sinaliza a personalidade da marca, né? E a gente tem que pensar, será que a gente consegue agregar uma experiência para o usuário dentro do ambiente de loja, né, no contato com a marca, em que a gente consegue potencializar a personalidade que essa marca tem? Né? Essa aqui é a pergunta que a gente tem que fazer. E às vezes sim, às vezes aquele produtinho, aquele alimento, aquela bebida vira a marca registrada daquele lugar. As pessoas lembram daquele lugar por causa daquela experiência. Porque, assim, a gente sabe que a experiência visual é importante, mas a experiência do paladar, da fragrância, sei lá, até do estilo arquitetônico daquele lugar, da experiência de toque nos móveis, esse tipo de coisa, ele toca profundo, assim, na memória da pessoa, de um jeito que ela passa a gravar alguns elementos de experiência dessa marca que são específicos, que são exclusivos, que são de fato diferentes em relação a outras experiências que ela tem. Pessoal, sobre esses dois pontos aqui que eu trouxe agora, tá? Sabores e cheiros, né? Fragrâncias. Vocês têm algum exemplo que vocês lembram, assim, de uma marca que conseguiu passar uma experiência para vocês específica, que ficou marcada? Tem alguma coisa que vocês gostariam de dizer aí? Vocês estão me escutando, gente? Vocês estão aí? Hello? Sim, tô te escutando, professor. Ninguém lembra de nada? Coloca de novo. O quê? Eu não peguei ali o que tu pediu. Então, alguém lembra de alguma marca que, de repente, que vocês tenham experimentado, que vocês tenham vivenciado, que tenha gerado, sei lá, uma memória positiva para vocês,
por causa de um produto que vocês consumiram, alguma sensação assim de sabor que vocês tiveram dentro do ponto de venda, alguma coisa que ficou marcada, assim, aquela loja é a loja daquele produto que eu consumi, algo nesse gênero, assim, vocês lembram de alguma coisa parecida? Não? Às vezes são coisas simples, sabe, gente? Às vezes são coisas bem simples, assim, é o cafezinho de um determinado lugar. É o café do Bruno lá da FAC. É um produto que a gente consome que, tipo, gera personalização sobre que gera personalização sobre a experiência daquele lugar, né? É legal, Jefferson, talvez é uma coisa que eles nem planejam, né? Mas virou a marca registrada, tá? Tipo, a marca registrada do som, a marca registrada do sabor naquele lugar. É disso que eu tô falando, né? Oi, professor? Oi, tô escutando. Tu pediu dos produtos, assim, né? Um que ficou na memória, enfim, né? Daí eu lembrei de um, assim, que eu tive uma experiência, né? E se tornou um produto que eu sempre usei. Por exemplo, nesse café, sabe? Que era um café que eu sempre tomava na casa da minha avó. E daí, sempre quando, tipo, eu sinto esse gosto, tipo, me remete a, tipo, a infância e quando que Que eu ia legal. lá no caso. Ótimo. E é um que eu sempre consumi, sempre vou consumir, eu acho. Eu acho que também uma das razões foi isso, sabe? Que me Não, lembra disso. legal, legal. E assim, é interessante, tá, a questão do Nescafé, porque o cheiro do Nescafé é de um café diferente de qualquer outro, né? Ele é uma coisa bem particular, assim, não é como aquele café passado, não é como um café, sei lá, aqueles cafés mais caros, de grãos selecionados. Nesse café tem aquele gosto e tem aquele cheiro. E o que tu está trazendo aqui é que tu tem uma experiência afetiva familiar com isso, né? Agora eu trago para vocês essa ideia. Por que não a gente criar uma experiência de sabor, de cheiro com algum produto ou com algo que a gente cria especialmente para aquela loja, para aquela empresa, em que o cliente vai ter uma experiência positiva e vai lembrar daquele produto como algo que está ligado, né, àquela experiência daquela marca. É disso que eu me refiro. A Isadora falou que Cravo e Canela é uma loja que tem esses cheiros, né? Assim, tem algumas lojas que compram cheiros, né? Que tipo, encomendam alguns cheiros específicos. Eu sei, por exemplo, de lojas de produtos que vendem, por exemplo, calçados, que na loja tem a fragrância. E dentro da caixinha do calçado também tem algum tipo de perfume, assim, que também tá ligado a essa experiência. Aqui tem uma loja de doces que tem um cheiro muito específico. Eu nunca senti aquele cheiro em nenhum outro lugar sem ser naquela loja. E é tipo um cheiro de doce, de bala, só que nenhum doce que eu comi tem aquele cheiro, sabe? É um cheiro específico da loja. Mas parece Legal. muito uma junção de todos os doces, assim, e é um cheirinho muito bom. E só tem lá. Perfeito. Não, legal, é por O aí. show também tem um cheirinho muito característico deles. Tipo, não é um cheiro de chocolate só, sabe? Não sei explicar. Mas ela tem um cheirinho gostoso, assim. Do que tu tá... Eu não entendi de quem tu falou, Gabi. O show. Cacau Show. Uhum. Não, com certeza. E eu lembro de outro Isso, chocolate, Gabi. Nossa, dá muita vontade de comer mais. Cacau Show pode ser, mas tem aquele que é aquele ovinho, como é que é o nome? Kinder Ovo? Kinder Ovo. O Kinder Ovo tem uma fragrância muito específica, né? A gente consegue reconhecer que Kinder Ovo de hora Ferrero fechada. Rocher. Ferrero Rocher. E aí a Isso. gente pensa, Eu achei, acho que mais até a textura dele que e aí a marca gente mais pensa, o gente, é cheiro. tudo chocolate, sabe? Deveria ter o mesmo cheiro. Por que eles estão diferentes? Né? Lógico que tem a ver com a composição, mas às vezes tem algum produto que ele é inserido no próprio chocolate para que ele tenha uma fragrância específica. Isso pode acontecer, né? ¿Puede una marquesina conseguir que acabes comiendo en un Burger King? Burger King presenta Grillboard. Utilizando la parrilla, el
Y con lo que diferencia a Burger King de su competencia, desarrollamos una marquesina muy especial. Una parrilla que desprendía calor y el inconfundible olor a Whopper, consiguiendo despertar el hambre de aquellos que pasaban cerca de ella. Y para conseguir que la experiencia sensorial fuese completa, un cartel les dirigía al Burger King más cercano. Una auténtica parrilla con luz, humo, olor e el sabor muy cercano. ¿Te apetece um Whopper? Isso aqui, gente, olha só, é uma ação de comunicação, né, na rua, que explora o calor e o cheiro. Então, Professor, oi, lembrei de um que ficou na minha memória. fala, meu. Quando eu lembro, nossa, quando eu ia nos ensaios de umas bandas, sempre tinha aquelas barraquinhas vendendo hambúrguer, né? Sim. E foi logo no começo, quando eu parei de comer carne e tal, quando eu experimentei pela primeira vez um hambúrguer de feijão. Eu fiquei muito inseguro porque achei que era muito ruim, sabe? Uhum. E até hoje eu nunca comi um hambúrguer tão bom igual aquele. E Isso eu é não, fome, cara. não, cara, é assim, eu nunca mais encontrei também aquele cara e eu lembro até hoje do gosto e da experiência que eu tive. Você imagina, por exemplo, esse produto que tem uma personalidade tão forte a ponto de tu lembrar depois de tanto tempo, inserido dentro de um negócio, sabe? De repente é um restaurante que tem, é uma lanchonete que tem um cardápio e que tem esse produto, e esse produto vira a marca registrada desse lugar, ou é, sei lá, uma barbearia que tem um lanche lá de um hambúrguer de feijão. Eu não sei, pode ser tanta coisa, gente, mas imaginem a gente trazer um produto de consumir para dentro da experiência da marca, em que as pessoas elas remetem, né, ao consumo daquele produto, ao gosto daquele produto, ao cheiro daquele produto, quando eles pensam naquela marca, quando eles pensam naquele serviço. É disso que eu me refiro. Mas aqui, nesse exemplo que eu trouxe para vocês do Burger King, ao invés de mostrar fotografia do hambúrguer com uma frase de impacto, de redação publicitária, o que eles fizeram? Eles criaram uma espécie de uma grelha falsa, né, que emitia um calor num dia frio, numa parada de ônibus, e que tinha uma espécie de cheiro de churrasco. Então, vocês imaginem, devia ser meio desconfortável, tu tá, sei lá, esperando o ônibus e sendo defumado, né, por uma propaganda. Mas você imagina o cara numa parada de ônibus, morrendo de fome, num dia frio, sentindo cheiro de churrasco e calor, né, considerando e dizendo que tem um Burger King ali, sei lá, 2 quadras. Isso pode ter tido um impacto direto, né, no interesse de comprar o produto, porque é como a gente, sei lá, no final de semana, sentir cheiro de churrasco de manhã e querer comer churrasco, né? Então, vocês já quem aí come carne talvez deva lembrar dessa sensação. É a mesma coisa, né? Por que não usar isso na própria propaganda, né? Aí tem algumas questões também associadas ao tato, né, à experiência de toque. Então, por que Ruffles é um pacote de batatinha com ar dentro, né? Tem até uma campanha que fala sobre isso, né? Eles dizem que é para proteger as batatas e tal, mas não é só para isso. Isso faz parte da personalidade do produto, aquele saco de ar, né? Quando você abre o produto, que vem aquele cheiro de gordura, aquilo faz parte da personalidade do produto, né? O desenho da batata com essas ranhuras faz parte da personalidade desse produto, né? O toque, né? Desde o iPhone 1, gente, dos mais antigos, do aparelho telefônico, ele tem um material que parece uma coisa meio metalizada,
Eu não sei explicar, mas é uma característica muito própria. A gente não consegue replicar essa mesma experiência com outros aparelhos. De olhos fechados, talvez vocês consigam reconhecer um iPhone. Existem, tipo, as canetas, talvez você já tenha ouvido falar, acho que é Leblanc, acho que é isso o nome. São canetas caríssimas, assim, aquelas que aparecem nos Duty Free de aeroporto, em que o preço da caneta custa, sei lá, 5 mil reais, assim. O que tem de especial aquilo? São essas características, além da marca, é o toque, é o material que essa caneta é feita, é o acabamento dela. Então, isso faz parte da personalidade do produto. A Coca-Cola, a garrafa da Coca-Cola, ela está registrada assim como a marca, né? Essa garrafinha nesse formato, só a Coca-Cola pode ter, nenhuma outra. Se vocês forem olhar no supermercado, tipo aquele formato de garrafa meio que violão, assim, que é a garrafa da Coca-Cola, é só a Coca-Cola que tem. As outras marcas não podem usar uma garrafa igual, porque a garrafa é um elemento que é patenteado, é registrado para a Coca-Cola. Ou seja, aquela experiência de toque só vai ser possível quando a pessoa estiver utilizando, consumindo Coca-Cola. Se for Pepsi, a garrafa é diferente. Se for um refrigerante qualquer, a garrafa é diferente. A questão do toque também está presente na própria arquitetura, tá? Os móveis dentro da loja, os materiais que são usados nesses móveis, isso tem impacto no visual, obviamente, mas também tem impacto no toque, na sensação, no tato, né? E é legal a gente projetar isso junto com a marca, né? Qual é o material que vai estar presente nesses móveis? Como é que esses móveis vão estar distribuídos? E aí a gente está falando de um universo de arquitetura, né, que até foge um pouco da nossa alçada. Mas um projeto de marca consistente considera, inclusive, isso. Isso daqui, gente, é uma loja do Starbucks, tá? Olha só, a personalidade que essa loja tem, né? Uma coisa muito exclusiva, muito característica. E que tem a ver com a experiência. Quando as pessoas elas vão num lugar como esse, elas não vão se alimentar, elas vão viver uma experiência. E essa experiência é composta também pela música, também pela arquitetura do lugar, pela qualidade dos móveis, pela qualidade do atendimento. Tudo isso compõe sinais, significados, que estão atrelados à marca que a gente está consumindo. Tem lugares que são realmente obras de arte, né? Olha só que loucura isso aqui. E essa personalidade está presente também na comunicação nas redes sociais dessas marcas, né, gente? Então, esses sinais, eles tentam ser potencializados na própria comunicação do produto com os seus seguidores, com os seus fãs, né? E isso sim que é conteúdo legal, sabe? Quando a gente pensa em conteúdo de marca para as redes sociais, a gente tem que pensar menos em card, sabe? Menos em material com texto e fotografia de banco de imagem. A gente tem que conseguir explorar a experiência daquele lugar através de imagem, através de som, através de vídeos. E isso que é legal, é a pessoa conseguir viver a experiência de estar em um Starbucks num feed de notícias do Facebook, no feed do Instagram. Quando a gente consegue fazer isso, a gente amplia, a gente consegue, tipo assim, disseminar a personalidade da marca nos canais digitais. E para fazer isso, às vezes, não precisa inventar a roda, sabe? A gente consegue fazer isso de uma maneira simples. A gente, com uma boa sensibilidade fotográfica, a gente consegue fazer muita coisa legal.
Eu vou mostrar para vocês aqui, gente, uma sequência de logos sonoros, tá? Logos sonoros, que são como se fossem logotipos, mas são logos em formatos de som. Vocês vão escutar esses sons e talvez vocês lembrem de alguma coisa, mas vocês não tenham certeza do que é. Ou talvez vocês tenham certeza, tá? Não são logos simples, não são logos sonoras comuns, mas eu quero que, assim, são duas perguntas. Primeiro, eu quero que vocês tentem identificar, já ouvi isso ou não, né? Já ouvi isso ou não. E segundo, a marca é X ou não sei qual é a marca. Tá? Primeiro eu quero saber se vocês têm familiaridade com esse som e depois eu quero saber se vocês reconhecem qual é a marca que se trata ou qual é o segmento. Se você não sei qual que é a marca, mas eu acho que é tecnologia. Acho que é, sei lá, mercado automobilístico. Tenta identificar. Vamos fazer um teste aí, tá? Valendo. São 5, se não me engano, sons ou 6. Beleza, assim, são difíceis, tá, gente? Não são fáceis. Eu vou passar de novo, tá? E aí depois eu quero que vocês me digam se vocês reconheceram alguma, lembraram de um segmento, ou não reconheceram, tá? Vou passar mais uma vez. Vamos lá, gente. O que vocês me dizem? Vocês conseguiram reconhecer alguma marca ou pelo menos lembraram de algum segmento? Nokia? Escrevam aí Netflix, Windows e McDonald's. É, o Mac também. Netflix e McDonald's. Tem um toquezinho ali que é da Nokia, da LG. Opa. Vamos lá, eu quero ver que vocês escreverem aí, depois eu vou mostrar o gabarito, tá? Escrevam aí. O primeiro é uma marca de carro, ó, legal. E talvez tu nem é muito ligado em carro, né, Isadora? Tu acompanha carro ou não? Eu também tive essa impressão. Não, pois é. Interessante. Mais alguma ideia, gente? Apareceram aí, tá? Pelo menos, o primeiro parece carro. Aí alguns prevê Motorola e Samsung. Interessante. Primeiro me lembra algo chinês, tipo marca de carro chinês. Legal. Nokia, parece telejornal. Segundo, comida. Sim, comida. Muito bem. Também lembrei de carro no primeiro. Verdade, parece jornal. Teve um que lembra a Microsoft. Microsoft, legal, tecnologia, talvez Microsoft, vamos ver. Mas alguém gostaria de papará papá é algo de comida. É isso aí. Acho que o primeiro som lembrou um jornal. Jornal, tá. Jornal rural. Tá bom, e aí vocês começaram a viajar já, gente. Mac, acho. Beleza, vou mostrar aqui o gabarito, tá, gente? Ó. Muito bem. Gente, são marcas que não são tão simples, né?
Não são tão simples de lembrar, mas vocês conseguiram lembrar Meu algumas. Deus, esse último, como é que eu não reconheci, cara? Pois é, não, essa aí... Meu Deus! Quem joga videogame, gente, tipo, na minha época e tal, que eu jogava Super Nintendo, né, gente? Tipo, Street Fighter. Tekken tinha muito isso, cara. Konami anos 90 muito, assim, quando a gente ligava o videogame com o jogo, né, ligado no console, Play 2. ele abria com esse som. No Play 1 também, Play 2 tinha alguns jogos, eu acho que até jogo de futebol, Winning Eleven, eu acho que é Konami, não, Winning Eleven eu acho que não é. Não lembro. Era soccer alguma coisa, eu lembro. Pois é, mas é uma marca sonora que faz parte da nossa memória, tá na nossa memória afetiva, assim. E aí, assim, gente, quando eu fiz uma pesquisa com um aluno, tá? Inclusive é uma pesquisa que foi publicada num artigo científico e tal, que a gente queria saber se usar o logo sonoro aumentava a lembrança das pessoas sobre a marca. Né? A gente estava tentando fazer um teste nesse sentido, de verificar se a presença do som alterava a memória, né? Será que usar o som altera a memória? E a gente identificou que sim, existe um impacto na memória, mas não é um impacto na memória muito significativo, tá? Tipo, ele aumenta o potencial de memória da comunicação da marca. Mas a gente descobriu uma outra coisa sem querer que foi muito mais legal. A gente descobriu que quando a marca ela é apresentada com a logo sonora, as pessoas têm atitudes muito mais positivas. Tipo assim, elas gostam mais, elas se sentem mais felizes quando elas olham aquela marca. Então, uma coisa é McDonald's, outra coisa é o McDonald's com o para-papapá. Quando vocês têm os dois juntos, parece que assim, vocês são ativados do ponto de vista sensível, alguns elementos simbólicos que geram mais felicidade, que geram mais, sei lá, um sentimento positivo em vocês. E assim com as outras marcas também. Quando a gente quando a gente consegue atrelar o visual com o som, a gente remete a outras sensações. A gente potencializa as sensações. Isso é muito legal, gente. Sabe? Isso é muito legal. Então, a gente tem que pensar nisso, sabe? A Gabriela falou aqui sobre Netflix, tá? Netflix é uma logo sonora muito interessante. Tipo assim, é um som que lembra um pouco a primeira marca ali da Renault. Mas se não me engano, são 2 toques de tambor, assim, né? Tum, uma coisa assim. Essa da Renault, ela é um pouco mais longa. Vou até colocar de novo aqui para vocês verem. Ela é um pouco diferente, ó. Ela é um pouquinho diferente. Então, mas ela, de alguma maneira, também... De alguma maneira, ela também remete indiretamente, ela lembra, né? A questão da marca do Netflix. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui um projeto de marca sonora, tá? Olha que legal esse trabalho aqui, tá? Eu acho que, tipo, quando a gente fala de identidade de marca, a gente também está falando sobre isso aqui. Confiram só. Não é isso ainda, tá? A marca sonora da Coca-Cola, gente. Vocês lembram qual é a marca sonora da Coca-Cola? Alguém lembra qual é a marca sonora da Coca-Cola? Qual é o logo sonoro da Coca-Cola? Seria aquele som que a gente faz quando toma algum líquido, assim, não? Tipo, abrir garrafinha, esse tipo de coisa. Eu chamo isso, tá? Tipo assim, aquele som do gás, esse tipo, abrir a garrafinha. Uhum. Esse tipo de coisa não é a marca sonora da Coca-Cola. Eu chamo isso de ícone sonoro. Tipo, são ícones. É o ícone do barulho da garrafinha enchendo um copo, né?
é o barulho de abrir a tampinha. Isso são ícones sonoros, que podem fazer parte de uma marca também. Mas a logo sonora da Coca-Cola não é essa. Alguém consegue lembrar da logo sonora da Coca-Cola? Eu acho que sim, professor. Tu consegue explicar ela, cara? Eu vou tentar cantar ela. Isso, fala aí, vamos ver. Tan, 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 tan. Alguém Algo lembra? assim. Vocês lembraram agora, gente? É exatamente essa. Então, percebam como, assim, a memória sobre o som, ela é um pouco mais complicado para a gente resgatar. Mas quando esse som que o colega cantou aí está atrelado na propaganda, a gente tem uma outra perspectiva de sentimento sobre a apresentação da Coca-Cola. Ó, eu vou mostrar agora para vocês um vídeo em que foi criada uma ação explorando o logo sonoro da Coca-Cola. Confiram só. Então, gente, é isso aqui, tá? Percebam, assim, quando eu falava que não tem impacto direto em lembrança, mas tem impacto em atitude. Tipo, olha a expressão que as pessoas tinham quando elas se surpreendiam com o som, sabe? Parece que a gente a gente potencializa os significados daquela marca com aquela musiquinha da marca. A marca, aquela musiquinha, ela traz outros símbolos que são, tipo, tem uma explosão de significados na memória da pessoa. E a logo sonora, ela tem esse impacto, sabe? É um campo de atuação, assim, gente, que é muito legal, muito interessante. Existem empresas que são especializadas na criação de identidades sonoras para as marcas. Né? Do mesmo jeito que a gente tem lá uma empresa que é especializada na construção de uma identidade visual para a marca, a gente tem empresas que são especializadas na criação de identidade sonora para a marca. Uma dessas empresas aí, que existe no Brasil, se chama Zana Sound, que é essa empresa aqui, ó, tem um case dela que eu vou mostrar para vocês. Projeto de identidade sonora. Então, olha que legal, assim, isso é um campo de marca, de criação de marca, que não tem nada a ver com design gráfico, né, naquele sentido mais clássico. E que tem um impacto na comunicação do produto. E a dinâmica é a mesma, né? Projetar a imagem, pensar na persona, pensar nos territórios da marca, né? De como é que ela tem que se comunicar em cada situação. A gente tem aí um conjunto de sinais de sonoros que são utilizados em todos os materiais audiovisuais, que são utilizados, sei lá, nos eventos da marca, no ponto de venda, talvez até, sei lá, na espera telefônica, a gente tem ali alguma coisa que remete a esse projeto. E isso tem relação não só com gerar algum tipo de significado para a marca, mas também de tentar, como é que eu posso explicar? De tentar lutar, de tentar contornar alguma situação, sabe? Imagina, o cara tá lá na espera telefônica, brabo, nervoso, ele tá com algum problema lá de serviço, de repente tem uma música que passa mais tranquilidade pro cara tentar se acalmar, né? Antes de um atendimento. Ou o cara tá prestes a contratar um serviço, tem uma música que vai estimular a atitude dele de compra. Gente, isso é fantástico, é uma área de atuação, de estudo que, particularmente, eu acho muito legal. Buenas, algumas coisas assim, gente, eu provavelmente não vou conseguir acabar o que eu queria aqui hoje, mas a gente vai continuar isso na aula seguinte.
Mas vamos lá. Falando um pouquinho mais sobre identidade visual, né? Sobre identidade visual. Bom, logotipo, gente, é um identificador gráfico, né? A representação gráfica que sintetiza toda a personalidade que a gente quer dar para uma marca, né? E é muito legal, assim, quando a gente percebe o poder que o logotipo tem de comunicar a marca. Com alguns detalhes, alguns ícones, cores, sei lá, a gente já começa a remeter e ter preconceitos sobre o produto sem nunca ter visto, sem saber até de que produto que a gente está falando, tá? Um exemplo está aqui, tá? Nessa marca que eu estou mostrando para vocês, tá? Vocês acham que essa marca é mais masculina ou mais feminina? Escrevam aí no chat, por favor. Masculina ou feminina? Olha só, é quase unanimidade aqui, o que apareceu até aqui de masculino, né? Vocês acham que essa marca, ela é mais tradicional ou ela é mais contemporânea, moderna? Vocês acham que essa marca, ela é mais requintada ou ela é mais popular? Gente, olha só, tipo, vocês nunca viram essa marca antes. Essa marca, ela não existe, tá? Ela foi aqui criada por mim para mostrar para vocês essa ideia. E vocês nunca viram isso antes, vocês não sabem nem de que produto que se trata, e vocês já têm um preconceito simbólico sobre ela sem nunca ter visto ela, né? Talvez, se vocês fossem pensar assim, ó, eu quero uma pessoa que representa essa marca, né? Se você fosse imaginar uma pessoa, um artista, um ator, ou, sei lá, alguém que não necessariamente é famoso, mas que tivessem características que representassem essa marca, com essa linha de algo, um homem tradicional, requintado, né? Se vocês fossem pensar nisso, talvez vocês fossem lembrar de algo assim, né? Talvez. E aí, o que eu quero dizer com isso, gente? A gente conseguiu criar um conjunto simbólico sobre essa marca, gente, sem com um nome, um tipo de fonte, alguns desenhos. Olha a força que o design tem para levar significados na memória das pessoas. E por isso que, assim, essa questão do design é tão sério, sabe? É tão importante na comunicação da marca. Isso não é brincadeira. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente constrói a marca de alguém, porque a gente pode estar acabando com o negócio de alguém se a gente fizer uma comunicação visual que seja negativa, que gere algum tipo de imagem que prejudique a percepção sobre aquele produto que está sendo vendido, né? Que não se comunique da maneira adequada com as pessoas que têm interesse por esse tipo de produto. Isso basicamente é design, tá, gente? Isso é basicamente design. Acho que a gente tem vários exemplos. Ó. Se eu for pedir para vocês, dessas 6 marcas aqui, qual é a marca que remete ao masculino? Provavelmente vocês vão remeter a número 1. Qual que é aquela que tem mais a ver com algo, sei lá, sensual, alguma coisa parecida, mais romântica? Provavelmente vai ser a número 3. O que é que remete ao mais barato? Provavelmente vai ser o número 2. O mais infantil, provavelmente vai ser o número 4. O mais tecnológico, provavelmente vai ser o número 5. O mais arrojado, o jovem, provavelmente vai ser o número 6. Então, existem significados que estão atrelados ao estilo, que estão atrelados ao design da comunicação. E aí, tá, Ciro, mas de onde é que vem isso? Né? Gente, são algumas coisas simples, assim, que a gente começa a pensar, sabe? Então, formas geométricas, formas simétricas, essas cores mais frias, né, ou escuras, essas cores mais contrastantes, a tipografia serifada, o próprio nome,
tudo isso nos remete a uma ideia nesse sentido, né? Quando a gente está criando uma marca, é legal a gente pensar assim, se essa marca fosse uma pessoa, como essa pessoa seria? Né? Como é que seria a fotografia dessa pessoa? Isso é uma coisa que, inclusive, está lá no projeto do Brand Me de vocês, é o que eu coloquei no início do projeto, que não é criar uma persona do consumidor, mas é pensar, se essa marca fosse uma pessoa, como essa pessoa seria? Porque a fisionomia dela, a maneira como ela está vestida, essa pessoa, gente, ela representa a personalidade, de alguma maneira, dessa marca. Então, por que popular, né? Essas formas mais arredondadas, essa tipografia mais assimétrica, essas cores que misturam quente, frio, tudo meio misturado, né? Esses volumes, percebam que tem uma espécie de um volume nas letras, a própria tipografia característica dela, né? Que ela é bem desalinhada, assim, ela não tem o nome, né? Aí tem a questão do name, o name também comunica, né? O name da marca, que delícia. Esses nomes assim mais criativos, mas não é criativa a palavra que eu queria dizer. Não sei explicar, mas é uma ideia um pouco mais simples. Isso aqui, gente, se a gente fosse pensar uma personalidade, né? Gente, é popular geral, assim, né? Doces e salgadinhos. Então, pensem sobre isso, sabe? Se essa marca fosse uma pessoa, como ela seria? Quais são as características dela que remetem a essa personalidade que a gente está tentando comunicar? Tipografia mais script, essas formas mais delicadas, essa cor, o nome, né? O name da marca, talvez remeta a alguma coisa nesse sentido. Aqui, o desenho, que é um desenho bem infantil, quase pintado de aquarela, né, com formas bem simples, bem também, essa tipografia que é uma coisa mais artesanal, que eu coloquei aqui, mas é assim, feita à mão, sem muita assimetria, aliás, sem simetria, né. O nome, já tem criança no nome, né. De alguma maneira, pode ser, Jefferson, a gente está fazendo uma leitura semiótica. A análise semiótica nada mais é do que uma análise simbólica, né? Uma análise de símbolos. A gente está tentando separar semioticamente, separar os símbolos que tem por trás daquele sinal, que aqui a gente tem vários símbolos, né? A gente tem o ícone das crianças, a gente tem a cor, a gente tem a forma, a gente tem... sei lá, o alinhamento, tudo isso, de alguma maneira, são símbolos que estão entrelaçados e que a soma disso gera um significado, E aí, quando a gente olha para isso, a gente remete ali a uma personalidade, né? Que provavelmente é a personalidade que a gente quer comunicar. Então, isso aqui é uma coisa muito séria, assim, gente. Quando a gente está construindo uma marca, a gente tem que ter muito cuidado de como que a gente vai conduzir essa construção. Porque tudo comunica, né? Criar uma marca baseada em vetor pronto, criar uma marca baseada na preferência do cliente, não, o cliente é gremista, então é azul. Não, o cliente gosta de sei lá, carro. Então a gente tem que botar uma roda aqui. Isso é muito simplista, né? A gente tem que, às vezes, sei lá, dependendo da personalidade que a gente quer dar, a gente consegue trazer as preferências do cliente e ainda passar essas mensagens. Mas, sinceramente, um trabalho sério de construção de marca, ele precisa transcender essas particularidades. Formas artificiais, cores frias, essa tipografia que parece uma coisa meio futurista, assim, com letras invertidas, esse efeito plástico que dá uma ideia de algo que não é natural. O próprio nome da marca também remete, talvez a gente lembre alguma coisa associada a isso, né? Então,
A comunicação visual da marca, ela tem que ser pensada a partir de uma imagem. A gente tem que ter uma referência, né, de qual é a persona que representa essa marca. E as escolhas, elas precisam ser baseadas nessa comunicação que a gente quer passar, nessa personalidade que a gente quer dar, no tom de voz que essa marca tem que ter. E assim sucessivamente, gente. Tem um caso que é interessante, tá? Essa é a marca antiga do Boticário. Vocês lembram dessa marca? Ela existia há uns, sei lá, 6 anos atrás, Sim. 7. Hoje, vocês têm todo um repertório de memória sobre esse produto. Então, quando vocês lembram de Boticário, vocês lembram de várias coisas associadas à beleza, cosméticos, sei lá, algumas coisas associadas à atitude, né, política, o posicionamento político dessa marca. Tem muita coisa que quando vocês abrem a gavetinha, assim, do Boticário, vocês devem lembrar disso, na memória de vocês, né? Agora, é interessante que, assim, chegou um determinado momento que a Boticário estava passando por um processo de internacionalização. As lojas estavam começando a chegar em lugares em que, fora do Brasil, assim, e em lugares em que as pessoas não tinham uma memória construída sobre a marca. E aí, quando a gente não tem uma memória construída sobre a marca, o que é que gera para as pessoas uma identificação inicial? É a identidade visual. É a identidade visual que gera, que constrói, né, essa personalidade inicial. Se vocês forem olhar friamente, tá, vocês imaginem o Boticário chegando no Chile. No Chile ninguém conhece Boticário. E aí a marca do produto é assim: uma caixa verde, com o nome O Boticário, serifato, né? Isso aqui não remete, gente, beleza, não remete sensualidade, não remete, não passa a sensação de conforto. Talvez ele lembre alguma coisa associada ao, sei lá, algo mais elegante, algo mais luxo, mas mesmo assim o verde não é, talvez se fosse passar essa ideia, ele teria que ser uma cor mais escura, talvez preto, né? Ou uma cor um verde mais fechado. Olha o que o Nicolas trouxe aqui, parece um remédio natural, né? Isso aqui, gente, não passava a personalidade da marca do Boticário. E aí o Boticário passou por um momento de crise, assim, porque toda a comunicação do Boticário era verde, tinha essa etiqueta no produto, mas no Brasil funcionava bem, porque as pessoas já tinham um repertório sobre o que era isso, mas internacionalmente não funcionava, não era competitivo. Aí a primeira coisa que o Boticário fez foi tirar a caixa, e aí eles fizeram isso aqui, ó. Foi uma segunda versão dessa marca. Eles tiraram um pouco da serifa da marca, criaram essa espécie de uma ondinha, assim, embaixo que dá uma ideia de movimento, de leveza, e criaram também ali uma frase embaixo a frase em si não compõe a marca, foi mais a imagem que eu peguei para vocês aqui, mas já há uma diferença, mas mesmo assim não é uma diferença muito significativa, né? E aí, há uns 6, 7 anos, mais ou menos, a marca passou por um rebranding, né? Um reposicionamento total, assim, com a intenção de passar todo o universo simbólico almejado por essa marca, né? E aí houve uma transformação, a marca virou isso aqui, ó. Inicialmente virou isso. Então, olha a diferença, tá? Existe uma conexão dessa segunda tipografia aqui, ó, com a nova. Se vocês forem perceber, olha o desenho do C, né? O B. Há uma conexão entre as duas, mas é uma diferença significativa. As cores aqui é uma paleta de cores completamente diferente em relação à paleta de cores antiga.
Aqui a gente tem tons mais próximos do vermelho, mas uma coisa que remete, assim, a essas marcas mais modernas, mais contemporâneas, é uma paleta de cor mais versátil. A gente percebe, assim, que não é só o verde, não é tudo verde. A gente tem tons, né? A gente tem um conjunto de cores que remetem ao universo simbólico que a gente quer comunicar. E aí a gente tem aqui um ícone, aliás, um símbolo, que é esse arabesco no B, que lembra uma ideia de movimento, de fragrância, de beleza, de, sei lá, magia. Muita coisa a gente pode pensar em cima disso, tá? Mas que também trouxe ali um outro ar, né? Um outro nível de significação para essa comunicação visual. Se a gente fosse mostrar para alguém assim aquela marca verde, a primeira, e a gente pedisse para essa pessoa, olha, se esse logotipo representasse uma pessoa, que pessoa seria? E depois a gente mostrasse essa pessoa, esse logotipo aqui, e a gente fizesse a mesma pergunta, provavelmente essa marca aqui, ela remeteria uma persona que representa com mais fidedignidade o usuário, né, do Boticário. E a marca, ela cria algumas versões, né? Então, essa aqui é a versão mais comum. A gente tem algumas aplicações que são mais, assim, de lojas boutique. Então, na loja boutique, ela ainda resgata o verde, ó, mas é um verde mais escuro, né? Aqui a gente, que eu comentei para vocês, sobre a arquitetura, né, o ambiente da loja. A gente percebe que tem muita madeira, alguns elementos que lembram muito aquelas farmácias antigas, ou esse ambiente mais de alquimia. Uma coisa que começa a surgir, ó, aqui no cantinho da tela tem um frasco. Esse frasco, ele é como se fosse a garrafinha da Coca-Cola. É um elemento simbólico que também compõe a identidade visual, a nova identidade visual do Boticário. Às vezes é utilizado, inclusive, nas campanhas de publicidade na TV. Mas essa aqui é uma loja boutique, é uma loja, tipo, específica, como se fosse uma linha específica do Boticário. Aquela loja, a loja mais clássica, normalmente ela tem aqueles tons de rosa, ela tem uma outra perspectiva. Quero mostrar para vocês aqui também um vídeo, gente, de uma comunicação de produto, aliás, de um evento que aconteceu no Brasil, com certeza vocês acompanharam, e que tem, o que eu gosto desse vídeo aqui que eu vou mostrar percebam, assim, as etapas de construção da marca, e os símbolos que ela carrega, de alguma maneira, mais subliminarmente. Fala aí, Laura, o que é que tu sabe sobre isso? Eles mudaram, ficou mais, remete bem mais à antiga, sabe? Aquela primeira, tipo, o fundo novo é verde e tal. Voltou? O B não tem essa voltinha, sabe? É mais reta. Eu gostava muito mais dessa aí, mas a Pois é, nova, eu né? não sei, aí eu não sei eu não lembro de ter visto essa nova aí. Tem um site, Ciro, que daí ela tá bem grande lá, tipo, ela quase voltou a ser bem mais bastão, sabe? Essa aí antiga ela era mais cursivazinha e tal. Olha só, que loucura. Que loucura. Gente, eu não sei, né, qual é a estratégia, mas eu digo, assim, particularmente, eu acho que um posicionamento, né, que não, eu prefiro essa que eu mostrei para você, sinceramente. Não tinha visto isso.
Fingimos que foi um delírio coletivo do Boticário e que essa nova marca nunca existiu. A gente pode fingir, daí eles voltam e a gente finge que nunca aconteceu. É. Assim, gente, é normal, né, que as empresas elas mudem de agência. Olha só, o Frasco, que eu te mostrei para vocês aqui, também virou meio que protagonista, né? A Caixa saiu, a Caixa elas não mantêm. Eles só simplificaram o logotipo. Olha o Frasco aqui de novo. Sei lá, gente. O que que eu normalmente percebo, assim, essas contas grandes, essas contas que têm uma verba de mídia significativa, elas pulam muito, assim, de mão de várias agências, né? É de uma agência, depois muda para outra, e isso é muito comum acontecer. E, às vezes, a gestão tem uma visão diferente, muda o dono, o gerente da empresa, o administrador, e essas agências propõem algumas coisas diferentes e a empresa e a marca ela vai mudando. Isso pode acontecer. Mas, sinceramente, eu acho que foi acho que foi um tiro no pé, gente, assim, sem que eu conheça exatamente qual é a estratégia por trás disso, eu acho que ela voltou a ter um problema que ela tinha antigamente, né? Mas vamos lá, eu quero mostrar para vocês um case aqui, gente, de um produto, de um evento que aconteceu no Brasil, e a marca foi criada. Eu gosto desse vídeo porque ele mostra todo o processo de construção desse logotipo, né, dessa identidade visual, na verdade. Olha só. A gente descobriu que ia se abrir uma concorrência para fazer a marca dos Jogos Olímpicos. Marca das Olimpíadas, quem não quer fazer, né? As oportunidades são únicas. A marca do design brasileiro estaria ali representada. E tal, pintou até umas histórias de que era plágio, mas quando a gente escuta, assim, o processo criativo e a gente consegue enxergar os significados latentes, aquilo que tem por trás, né, da comunicação mais direta do símbolo, a gente consegue perceber, assim, o profissionalismo e a complexidade que teve por trás da construção dessa comunicação, sabe? E, assim, aqui fica muito evidente também que a expectativa da criação dessa marca não era algo simplesmente visual. Eles queriam criar uma marca que gerasse experiência. Então, ali nas imagens, inclusive, aparecem as pessoas entrando dentro do logotipo, né? A paleta de cores da marca, ela é bem versátil a ponto de a gente conseguir enxergar ela de diferentes perspectivas, com diferentes sentimentos, né? Então, eu gosto muito, assim, quando o projeto ele chega num patamar próximo a isso, quando a gente transcende a ideia do design e a gente começa a pensar em como que ela pode ser explorada pelo usuário, né? Como que o usuário ele vai experimentar esse logotipo. Mas não é... a Isadora fez uma pergunta aqui sobre o Boticário. Sim, Isadora, eu acho que tá? Eu não gostei dessa perspectiva do Boticário aí de mudar, sabe? Até nem sabia disso. E eu sinto, assim, que a marca, ela tem que ter um certo... A não ser que haja um problema, né? Mas eu não sei se aquilo ali que a gente tinha ali, a última versão, era um problema. Provavelmente essa solução que foi proposta por eles é fruto de uma nova agência de propaganda, com um gestor diferente que tinha um outro ponto de vista, mais alguma coisa nesse sentido.
Pode ser também, Bárbara, um apelo do público masculino. Pode ser que seja, também tem a ver com isso. A gente não sabe o que passa na cabeça do pessoal, né? Talvez seja um caminho, sim. Mas, enfim, gente. Essa, então, era a marca das Olimpíadas, né? Aquele ali foi o grupo, né? A empresa que ganhou a licitação. Essa questão essas marcas do governo, ela normalmente é uma espécie de um concurso em que tem várias empresas que se inscrevem, elas têm que cumprir alguns requisitos e elas fazem uma proposta. E aí tem uma votação lá das pessoas envolvidas que escolhem qual é a melhor. E essa foi a que a gente viu ali na Olimpíada de 2016, né? Uma marca muito utilizada. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de viajar para o Rio de Janeiro nessa época. A cidade, ela estava muito bonita, assim. A gente enxergava essa marca por tudo, e ela não era simplesmente uma aplicação, a gente percebia a versatilidade de aplicação dessa marca no espaço, nos lugares onde tinham os jogos. Eles conseguiram criar, de fato, uma marca experiência. Não era só uma marca visual, era uma marca experiência. Gente, um ponto aqui que eu queria deixar bem claro para vocês, sabe? O MIV, Manual de Identidade Visual, é o documento que normatiza, né, ela cria as normas da aplicação do logotipo, dessa identidade visual. Então, na identidade visual, a gente tem as cores, a gente tem o logotipo, a gente tem alguns elementos gráficos de suporte dessa marca. O MIV, o Manual de Identidade Visual, é o documento que cria as regras de utilização disso. E, normalmente, é um documento um pouco mais simples. A gente tem alguns MIVs aí que tem, sei lá, 10, 15 páginas, no máximo, com todos os materiais, com todas as normas de uso, as restrições de cor, as restrições de tamanho. É tipo um documento orientativo da marca, né? O Brand Book, ou o manual de identidade, né? Não é o MIV, o manual de identidade da marca, ele normalmente vai um pouco além da questão visual. Ele começa a explorar alguns elementos que têm a ver com, sei lá, o tipo de fotografia, às vezes tem até a questão sonora, algumas orientações sobre a arquitetura, a gente tem ali a questão do tom de voz, né, a linguagem da marca, tudo isso está presente na comunicação aí do produto, e transcende ao logotipo, né? Aqui eu tenho alguns trechinhos do manual da Oi. Então, por exemplo, aqui fala um pouco sobre a linguagem. A Oi é uma empresa que faz as coisas de forma radicalmente simples, com clareza, sem perda de tempo, sem formalidade. A gente sabe que não é bem assim, tá? Não estou falando da Oi, estou focado aqui no manual da marca. Olha só, orientações sobre o uso de fotografia. As imagens da Oi são de vida real, com frequência elas mostram pessoas, composição deve ser simples, fundos limpos. Tem aqui uma orientação de como tem que ser utilizadas as fotografias nos anúncios. O jeito de falar, isso aqui normalmente não está no manual de identidade visual, mas no Brand Book, no manual da marca, aparece. Não devemos falar sem formalidade, seja numa carta, num anúncio, no formulário, sempre de forma direta, franca, coloquial, sem enfeite, com convicção. No lugar de cara fulano de tal, diga apenas oi. A Oi é espirituosa, fala com senso de humor e convicção. Veja na próxima página o exemplo de como escrever uma carta, do jeito da Oi. Enfim, o Brand Book, gente, ele é um documento que apresenta todo esse processo que a gente cria, que a gente projeta e que a gente cria para uma marca. Desde as expectativas de imagem, de como que a gente gostaria que ela se comunicasse, de quais são os símbolos que ela tem que ter, até a questão da linguagem. E uma linguagem que vai além da linguagem visual. O Brand Book, ou Identidade de Marca, ele fala sobre a linguagem visual, a linguagem, sei lá, o tom de voz, pode ter linguagem sonora, pode ter alguma coisa associada à arquitetura, é um código um pouco mais amplo
sobre a comunicação dessa marca. E é um produto que exige um significativo tempo de trabalho. Quando a gente vai orçar, por exemplo, uma marca para o cliente, uma coisa é orçar o logotipo. Eu preciso criar um logotipo. Ok, isso é uma coisa. Outra coisa é um logotipo com um manual de identidade visual, com o MIV. Outra coisa é uma identidade de marca, né? Um logotipo numa identidade de marca, que aí é um material muito mais complexo. Eu tenho alguns exemplos de identidade de marca, de brand book, que eu quero mostrar para vocês, mas eu vou publicar lá no Google Classroom para vocês baixarem e olharem, tá? Tem o da Razor aqui, que é um material legal de uma empresa que é aqui da nossa região. Tem um da Dove e tem um da... acho que é esse aqui. Tem um também da Walmart, se eu não me engano, tem um no Walmart também. Eu quero mostrar esse aqui da Dove para vocês, que esse aqui da Dove, uma coisa que é curiosa é que esse brand book aqui, ele não tem logotipo. Ele não fala sobre o logotipo, ele fala só sobre a personalidade da marca, tá? É um material antigo, mas, ó, ele fala o que é a Dove, fala mais sobre a questão das imagens, como que ela tem que se comportar, qual que é o estilo de fotografia, quem é o público-alvo, né? Tem a questão da persona aqui. Algumas orientações, a promessa, os valores. Percebam que não tem aquela história, tipo assim, de, o logotipo é assim, deve ser aplicado assado. É uma coisa mais conceitual. Depois vocês podem olhar com calma e ler o material. Eu acho muito legal essas comparações, o que é Dove e o que não é Dove, né? Então, eles têm algumas imagens que eles tentam representar essas diferenças. Esse é um material antigo, mas assim, é a essência da marca da Dove. Tem muito a ver com aquele arquétipo que eu mostrei para vocês. Olha, o que é e o que não é. O que é, aliás, o que não é, o que é. A questão da naturalidade, de não é nada muito rebuscado. Enfim. Eu vou publicar para vocês esses materiais, e aí eu quero que vocês deem uma olhada neles, tá? Todos eles. Vocês podem também, se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês quiserem compartilhar com os colegas, vocês podem subir também lá no Google Classroom. Gente, a aula de hoje vai até aqui, tá? A gente continua daqui 15 dias. Semana que vem a gente não tem aula, quero que vocês comecem a construir o projeto de vocês. Ou finalizem, se vocês já começaram. E aí, na outra aula, sim, a gente vai dar continuidade. Gente, alguma pergunta? Vocês gostariam de fazer algum comentário? Algum sentimento? Falem aí. Ciro, Oi. vai ter a